Vamos lá, câmera 1, câmera 2, gravador, começando live, microfone com Brenda, Estudo da Lei, gravando. Oi! Fala, Brenda, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, você? Tô ótimo. O pessoal tem muita dúvida aqui, Fernando, sobre organização dos estudos. Tá. Delimitar alguns pontos, né? A organização. Acho que tem um cronograma, no que focar, né? Tá. E também outro ponto é a revisão. Ok, revisão. Revisão é um tópico quente. E fica perdido com isso. Tá, show. Bom, então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do cronograma. Essa questão é inesgotável, né? Tem muita coisa pra gente falar, mas quais que são os pontos importantes? Primeira coisa, se a gente for falar de organização dos estudos, a primeira coisa que a pessoa precisa ter é uma área onde ela quer se focar. A gente está numa fase complicada, que é essa fase de uma queda de concurso do Executivo Federal. A gente está num momento de crise, esse momento de crise, ele se estende aos estados, se estende aos municípios, está todo mundo com problema com a lei de responsabilidade fiscal. Então, existe um momento que é historicamente de queda dos concursos. Então, mais do que a gente pensar no planejamento, a gente tem que antes pensar no que a gente vai fazer, em qual prova que a gente vai buscar. Muitas pessoas estão migrando para tribunais, que é uma solução que eu acho uma solução interessante, mas vamos partir do pressuposto que a maioria das pessoas que está aqui já tem uma noção da área que vai perseguir. Então, se você já tem uma área, você precisa pegar seus editais anteriores, os editais anteriores desse cargo, para saber quais que são os conteúdos mais importantes, para saber quais disciplinas você vai ter que estudar, para saber o que foi cobrado nas últimas provas. Tem muita gente que pensa em concurso, mas não pensa nas últimas provas. A pessoa começa a estudar, o que quer que seja estudar, né? Eu falo bastante sobre isso, e começa a estudar, mas não sabe nem o que está estudando. Não sabe nem o que é mais importante, não sabe nem o que a banca costuma cobrar, não sabe nem o histórico de cobrança. E aí muitas pessoas acabam recorrendo a cursinhos, que eu acho que não é uma solução ruim, mas talvez não seja a solução para todo mundo, porque o cursinho dá essa certa segurança de que eu vou estudar aquilo que é mais importante, o professor vai me mostrar aquilo que é mais importante, eu vou passar por aquilo que é mais importante. E quando a gente deixa de atribuir a responsabilidade para outras pessoas e a gente começa a fazer isso por conta própria, a nossa vida fica muito melhor, né? Porque a gente passa a ser dono do nosso destino. É uma coisa meio bonita, eu às vezes divago um pouco, tá? Mas é importante as pessoas saberem disso. Beleza, tenho uma área, tenho um cargo que eu quero assumir, e aí o que eu faço? Eu vou buscar as disciplinas. Duas coisas são importantes na hora da gente pensar em organização dos estudos. Quando a gente fala de organização dos estudos, a gente fala de distribuição de tempo, basicamente. Então a gente tem que pegar os conteúdos que a gente vai estudar e tem que distribuir isso pelo tempo que a gente tem disponível. Eu estava gravando hoje, inclusive, um conteúdo falando sobre essa questão do tempo, que é uma questão muito importante que envolve todos nós, porque a gente está sempre correndo contra o tempo. Se a gente está estudando antes do edital, a gente meio que dá aquela relaxada, tal, e aí não estabelece prazo. E se a gente está estudando com edital, é sempre aquela correria, e aí eu não durmo, eu não tenho fim de semana, eu não tenho mais nada. Mas não precisa ser sempre assim. A gente pode ter uma vida um pouco diferente, por mais seja difícil pensar nisso. Se você sabe mais ou menos quanto tempo você tem e você sabe os conteúdos que você tem que estudar, o trabalho de organização é você juntar esses dois pontos que você tem. Antes disso, a gente precisa meio que organizar a nossa vida para a gente poder ter mais tempo. O que muitas pessoas fazem as pessoas olham para o dia delas, quando elas fazem isso, e elas pensam assim, eu vou colocar estudos nos meus tempos disponíveis. Só que essa não é uma boa estratégia, porque você trata o concurso como se ele fosse mais uma coisa na sua vida. E eu acho que a gente tem que tratar o concurso como se ele fosse o projeto mais importante. Qual que é o projeto mais importante da sua vida? E se você tratar o projeto dos concursos como o projeto mais importante da sua vida durante um tempo, você vai acabar percebendo que você estuda melhor, que você se dedica mais e, por conseguinte, você acaba estudando durante menos tempo. É muito comum a gente ouvir histórias de pessoas que estudam 2, 3, 4, 5, 10 anos, prestam várias provas e não conseguem passar. Como é que a gente pode fazer para diminuir ao máximo esse período que a gente tem
para passar estudando? Porque para a maioria dos cargos, e isso é uma das afirmações polêmicas que eu faço, para a maioria dos cargos você não precisa estudar 5 anos para você entender o conteúdo. Inclusive, na verdade, é absurdo, do meu ponto de vista, uma pessoa se submeter, esse termo é bem forte, mas uma pessoa se submeter a passar tanto tempo estudando. Você vai desenhar o seu dia para poder receber os estudos. Você vai rever as suas prioridades, você vai rever o que você está fazendo. Não é só, beleza, então a partir de agora eu acho que eu vou começar a estudar 1h de manhã. Não. Você vai ver o seguinte, o que eu estou fazendo que eu não preciso fazer? O que eu estou fazendo agora que eu posso deixar para outro dia? O que eu estou fazendo agora que pode ser mandado para outro momento da minha história? Porque a partir disso você começa a abrir tempo no seu dia. Eu fiz uma live no domingo e eu falei muito sobre isso, eu falei muito sobre prioridades, eu falei muito sobre o que você está fazendo para construir o seu futuro, porque tem muita gente que leva o concurso na base da brincadeira, tem muita gente que leva a sério e eu acho isso muito legal, sabe? A pessoa que estuda, a pessoa que se dedica, mas tem muita gente que leva na base da brincadeira e quando você leva na base da brincadeira é óbvio que você não vai obter resultados. Então eu trabalhei com candidatos, na época que eu fazia atendimento pessoal, eu trabalhei com candidatos que tinham tudo. Imagina assim, uma pessoa que tem todo o recurso do mundo, uma pessoa que tem dinheiro, que tem tempo, mas que não estudava. E eu passei muito tempo vendo isso, porque a pessoa fala assim, nossa, mas eu estudo demais. Aí você fala assim, beleza, e eu fiz isso várias vezes. Eu falei, beleza, então você vai preencher um relatório semanal para mim de quanto tempo você está estudando. As pessoas estudavam 1h30 por dia. Estudar 1h30 por dia é demais? Para algumas pessoas pode ser no início, mas para efeitos de concurso, para a concorrência que a gente tem hoje, para a situação que a gente se encontra hoje, não é muito. Então não adianta a gente querer passar num concurso de média complexidade, se a gente for falar assim, de tribunais, de concursos de áreas policiais federais, querendo estudar 1h por dia. É difícil, vai levar muito mais tempo. E se a pessoa estiver consciente disso, tudo bem. O problema é você querer passar numa prova que vai acontecer daqui a 6 meses estudando 1h por dia. É improvável que isso aconteça. Não é impossível, mas é improvável. Desenhei meu dia, construí todo aquele tempo que eu preciso. O que eu sugiro de tempo? Eu acho que isso é um dos números mágicos que obviamente não se aplicam a todas as pessoas, mas que servem de referencial. O que eu recomendo? Pelo menos 4 horas de estudos por dia. E essas 4 horas são 4 horas líquidas, tá? Horas líquidas, para quem não sabe, é o tempo que você passa na frente do seu material, na frente da sua aula, na frente do seu livro, descontadas todas as pausas. Parei para ver a live da Brenda com o Fernando, parei o cronômetro. Fui ao banheiro, parei o cronômetro. Fui comer, parei o cronômetro. Olhei para o lado, parei o cronômetro. Então, horas líquidas são as horas que você está estudando, não são as horas que você está dedicado aos estudos. Porque você pode passar o dia inteiro dedicado aos estudos e estudar 2 horas, 1 hora. Isso já aconteceu comigo, tá? Isso não é ficção. Teve uma época, eu estava fazendo uma prova, eu acho que era uma prova de técnico do MPU, isso em 2012, 2013, nem sei quando foi a prova, e eu tirei férias para estudar. E aí, eu estudei e eu fiz um relatório de quantas horas eu estudava por dia. Quando eu fui ver o final dos 30 dias que eu tinha tirado, eu tinha estudado tipo assim, 1h50 por dia. Foram as férias mais mal gastas da minha vida. Se eu tivesse continuado trabalhando, eu provavelmente tinha estudado mais que isso. E eu sei que essa é a história de muitas pessoas, mas muitas pessoas não sabem disso porque também não registram o tempo. Existe muito essa discussão de, mas eu preciso ficar registrando as minhas horas? Cara, precisa, pelo menos no início, para você saber como você vai. Isso é uma ferramenta. Você saber quanto tempo você estuda por dia é uma forma de você poder lidar com um dos elementos dos estudos. O tempo é a base do aprendizado. Quanto mais tempo, né, ceteris paribus, tem muitas variáveis aí, mas quanto mais tempo você estuda, mais tempo você tem para aprender. Não significa que mais você aprenda, mas mais tempo você tem para aprender. Então, e muitas pessoas acabam se perdendo nisso, sabe? O que é muito triste. A pessoa fala assim, eu estudo e não passo. Vamos ver se você está estudando mesmo. Esse é o problema antecedente que a gente tem que tratar. Organização dos estudos. Quando a gente fala da organização que as pessoas gostam mesmo, né? Dicas práticas. Primeira coisa, você tem que estudar mais aquilo que é mais importante. É óbvio. Né? Então, se eu tenho 2 disciplinas, uma disciplina vai valer 70% da prova e uma disciplina vai valer 30% da prova, eu tenho que estudar 70% do tempo essa primeira disciplina. A gente passa isso para 10, 12, 14, 20 disciplinas, que é a regra que a gente tem hoje aí nos concursos, 9 a 15 é a média que a gente tem. Você precisa analisar o que é mais importante, analisar o que foi mais cobrado para você saber como que você vai distribuir o seu tempo. E o seu tempo ele tem que ser distribuído proporcionalmente. Essa é uma dificuldade que é bastante recorrente, mas que as pessoas acabam se esquecendo. Se eu tenho uma disciplina que vale mais, eu preciso estudar mais isso, porque ela vale mais. E se eu estudar mais, a minha probabilidade de tirar mais pontos nessa disciplina aumenta.
Só que o que a gente normalmente faz? A gente normalmente meio que estuda por feeling, né? Sei lá, eu acho que hoje eu vou estudar isso. Né? Eu tô com vontade de estudar português hoje, eu tô com vontade de estudar direito constitucional. Pô, eu tô matando 8.112, então eu vou resolver a questão de 8.112. E aí as pessoas acabam se distraindo, porque não adianta você estudar mais o que você sabe mais. Você precisa estudar mais aquilo em que você tem dificuldade e aquilo que é mais importante para a prova. E você só vai saber isso se você fizer uma análise. Muitas pessoas passam mais rápido, e minha especialidade é a aprendizagem acelerada e é a aprovação no menor tempo possível, mas muitas pessoas passam mais rápido porque fazem um trabalho antecedente. Esse trabalho de base, de você analisar as provas, de você entender as provas, ele é um trabalho muito importante. E é um trabalho que poucas pessoas fazem. Quando eu consigo fazer isso, quando eu consigo estudar proporcionalmente e estudar pelo menos 4 horas por dia, líquidas, eu já tenho metade do jogo pronto. Estudar 4 horas não é fácil. Algumas pessoas que talvez não tenham começado a estudar, que estejam assistindo a gente, ou que estudem um pouco menos do que isso, e pensem assim, não, eu consigo. Estudar 4 horas é puxado. Estudar 4 horas é puxado. Às vezes você precisa passar 6, 7 horas por conta dos estudos para você poder fazer isso. Para as pessoas extremamente eficientes, às vezes 5 horas resolvem. Então, 5 horas brutas de estudos viram 4 horas de estudos. Mas é raro isso acontecer. Tá? A gente normalmente precisa de um pouco a mais. E toda vez que eu falo isso, as pessoas recebem essa notícia com muito alívio. Porque elas falam assim, porque eu fazia isso e achava que estava fazendo errado. Porque eu às vezes passo 8 horas para conseguir estudar 4 horas líquidas. Mas isso não é incomum. Tá? Isso tem um certo respaldo na realidade. É claro que as pessoas mais eficientes vão precisar de menos horas brutas para conseguir. E, impressionantemente, quanto menos tempo a gente tem, maior tende a ser a nossa eficiência nos estudos. Tá? Então, chama a lei de Parkinson, que diz que o trabalho ocupa o tempo disponível para ele. Eu costumo usar o exemplo do trabalho de faculdade. Se você tem 3 semanas para fazer um trabalho de faculdade, esse trabalho de faculdade normalmente é feito nas últimas 24 horas. Ou seja, você poderia fazer nas primeiras 24 horas, mas não, você faz nas últimas. Então, aquelas 3 semanas que você tinha, você ocupou com o trabalho. É chamada lei de Parkinson, tem inclusive um livro que fala sobre isso, que é interessantíssimo, engraçadíssimo o livro, eu recomendo a leitura ao pessoal que gosta. Peguei meu tempo, distribuí, eu posso fazer um quadro horário ou um ciclo de estudos. Você tem um quadro horário, Brenda? Eu tenho. Tem. E o seu quadro horário funciona? Funciona. Beleza. Muitas pessoas acabam optando pelo ciclo de estudo. Você já experimentou o ciclo? Já. Inclusive, eu te conheço assim, até antes de entrar na faculdade, mais ou menos, né? E aí, entrando na faculdade, fui te conhecendo mais ainda, pegando algumas dicas e aplicando, né? Tá. Então, aí eu sempre tentei montar cronograma, né? E pra revisão, estudar mais a fundo, usava os mapas mentais, né? Também é uma coisa Legal. Pra gente falar depois. E aí, os ciclos eu usava mais quando eu tinha mais tempo de estudo. Né? Assim, que hoje em dia eu estou estagiando, trabalhando, na verdade, e tem a faculdade, aí tá mais curto. Mas quando eu tinha mais tempo, eu fazia por ciclos, né? Porque aí eu me dedicava mais a uma matéria, naquele determinado tempo, e depois eu mudava a matéria para mudar um pouco também, né? Mudar o foco, né? Legal. E aí, isso aí me ajudava muito. Aí eu usava geralmente de 2 a 3 matérias por dia. Ok, legal, bacana. Muitas pessoas, como eu falei, estudam no feeling, né? E quando você tem uma ferramenta de planejamento, que organização essencialmente tem a ver com esse planejamento, você estuda menos aquilo que você gosta, então o estudo ele dá uma sensação assim de estar mais engessado, mas ele é um estudo mais profissional, porque você se prepara exatamente na medida da sua necessidade, né? Eu fugi muito tempo de raciocínio lógico. Quando eu passei a perceber que sem raciocínio lógico eu não ia conseguir passar na prova que eu queria, eu coloquei isso no quadro horário e toda vez que chegava eu tinha a intenção de procrastinar, que é uma coisa que acontece bastante. Eu falava assim, nossa, mas eu acho que eu vou tirar esse tempo para beber uma água, eu tô com fome, eu acho que eu vou fazer uma pausa agora, um pouco mais longa. Então isso acontece muito, só que a gente tem que resistir a essa urgência de fazer isso, porque o quadro horário, construir o quadro horário é só metade do trabalho, a segunda metade do trabalho é seguir o quadro. Esse é um desafio que todos nós temos, que é de seguir o planejamento que a gente cria pra gente. Um problema que acontece, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso, é o otimismo no planejamento. Muita gente, e principalmente o pessoal que está estudando, que é iniciante, vai começar a estudar e fala assim, eu vou colocar aqui que eu vou começar por baixo, porque eu tenho 12 horas disponíveis por dia. Então eu vou colocar que eu vou estudar 10 horas por dia. Mano, estudar 10 horas por dia é difícil. Sério. Estudar 10 horas por dia é uma coisa assim, tão absurda, tão desproporcional, que eu não consigo nem explicar para as pessoas o que é isso. Quem fala isso é porque nunca tentou estudar 10 horas por dia. A pessoa não tem noção do que são estudar 10 horas por dia.
Só que a gente acaba aprendendo do jeito mais difícil. Então, muitas vezes, você começa e aí você percebe que não vai dar. E aí você fica frustrado com o planejamento. Você acha que o problema é o planejamento. Você tenta estudar 10 horas por dia, não consegue. Aí você fala assim, não, beleza, então eu vou passar isso para 9. Depois de muito tempo, né? Uma semana, 2 semanas, eu vou passar isso para 9. A pessoa não consegue 9. Ela está conseguindo 2. Em vez dela passar o planejamento dela para 1h30, de uma vez, não. Ela quer encontrar o planejamento, mas não é assim que funciona. A gente precisa fazer o planejamento descer até o nosso nível, para que aí a gente possa crescer e a partir daí começar a evoluir. A minha dica, não comece com muitas horas por dia. Para quem está começando. Não adianta querer determinar que você vai estudar 6 horas por dia na primeira semana. Dificilmente você vai. Porque estudar é muito trabalhoso, é muito demandante. Exatamente. Outra coisa, tente abrir aquele tempo, que foi aquilo que a gente falou lá atrás, tente construir a sua vida para poder receber esses estudos, isso também é importante. Então, abrir tempo, pensar nas coisas que você não precisa de repente fazer agora. Terceiro ponto, procurar uma ferramenta, tipo quadro horário ou ciclo de estudos. Eu escrevi artigos sobre isso, o pessoal procurar na internet. Quadro horário Fernando Mesquita ou ciclo de estudos Fernando Mesquita, vai encontrar lá os artigos que eu escrevi sobre isso, eu tenho vídeos sobre isso, então isso já vai ajudar o pessoal a entender. E construir essas ferramentas. Os pontos mais importantes que tem: excesso de otimismo, que foi aquilo que a gente acabou de falar, não dar a devida atenção para as disciplinas que precisam de atenção, às vezes eu ignoro alguma coisa por preferência pessoal, então eu gostava muito de estudar administração. Então se eu pudesse trocar qualquer disciplina para administração, eu trocaria, porque eu adorava estudar, me divertia, tenho livros do Cavienato até hoje, então uso, leio, fazia resumo, fazia mapa mental, fazia tudo. Só que você tem que estudar as outras coisas também, porque você não vai ser aprovado só com aquilo que você gosta. Terceiro ponto, saber profundamente o que o cargo que você quer cobra. Porque muitas vezes a gente está estudando um conteúdo que é um conteúdo que não é cobrado, é um conteúdo que é muito difícil de ser cobrado. E a gente sabe que tem conteúdos mais fáceis e mais difíceis, até da banca elaborar questões. Se você souber o que é um conteúdo mais provável ou mais improvável de cair, você começa a ter foco nisso. E uma coisa que vai ajudar bastante é você saber que o seu planejamento de estudos não é fixo. Você vai precisar refazer esse planejamento ao longo do tempo. Então, de repente, você vai fazer um negócio e você vai perceber que aquilo não está dando certo. Seja porque você estabeleceu muitas horas, seja porque você começou a gostar mais de uma disciplina, começou a esgotar aquilo mais rápido, e aí você pode estabelecer menos tempo para ela, mas o planejamento ele precisa ser revisto frequentemente. Frequentemente quanto? Depende. Pode ser que para algumas pessoas, toda semana eu preciso fazer algum ajuste. Pode ser que para outras pessoas eu consiga ficar um mês, às vezes 30, 45 dias, sem mexer nele. Mas é importante que a pessoa esteja aberta para rever aquele plano que ela criou, uma vez que isso se mostre necessário. O que é uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem. Elas às vezes pensam que vão fazer o planejamento uma vez e isso vai acabar. E isso não é assim. E um ponto que é muito importante, que é uma armadilha muito importante, que é de ficar planejando até encontrar o planejamento perfeito. Não existe planejamento perfeito. Então a gente precisa sempre se lembrar disso. A gente sempre vai cometer erros e o planejamento não precisa ser perfeito para a gente passar. Eu acho que isso é que é o mais importante. Você vê depoimentos de aprovados e muitos deles vão falar, aqueles que estiverem falando a verdade, né? Porque a gente vê muito depoimento fantasioso também, mas o pessoal que fala a verdade dos depoimentos fala muito dos erros, fala das dificuldades, fala do trabalho que eles tiveram. E muitos deles falam exatamente dessa imperfeição do planejamento. Então isso é uma coisa que tem que ficar clara para as pessoas também. Mas eu acho que fazendo isso, entendendo o valor do planejamento, que o planejamento serve para que você faça aquilo que você precisa fazer na hora que você precisa fazer e que você garanta uma preparação ótima. Quanto melhor for o seu planejamento e a sua execução, menor é o tempo ao longo da vida que você vai ter que estudar para poder passar na prova que você quer. Então não é nenhum bicho de 7 cabeças. E às vezes quando o pessoal, tipo assim, tá querendo começar um planejamento, né? Aí acontece algum imprevisto. Sim. Qualquer coisinha o pessoal já se abala, né? Sim. Aí tipo, aconteceu um imprevisto, aí eu vou acumular e tudo. Tipo, às vezes a gente precisa também ter o controle, né? E saber realmente fazer um jogo de cintura pra poder se equilibrar com o que tá planejado e com os imprevistos que eventualmente vão aparecer, né? Perfeito, porque a vida não para enquanto a gente está estudando, então a vida continua acontecendo. Então não adianta a gente achar que ninguém vai ficar doente, que meu cachorro não vai ter um problema, que eu não vou precisar resolver um problema no banco, ou que eu perdi o prazo do imposto de renda e que agora eu vou ter que correr atrás de pagar a multa e de fazer um negócio. Então essas coisas acontecem, é normal que isso aconteça. Só que a gente precisa saber lidar com isso com uma certa tranquilidade, com uma certa candura. Então é saber que problemas vão acontecer e, se possível, deixar uma margem ao longo da semana também para você lidar com isso.
essa falta de otimismo nos estudos tem a ver também com você pensar nisso. Você pensar assim, olha, minha semana não vai ser perfeita. Então que tal eu, em vez de planejar a minha sexta-feira inteira, eu deixar 2 ou 3 horas ali para resolver os problemas, para absorver esses problemas que de repente aconteceram. É uma forma de você lidar com isso também, com certeza. Sobre revisão, uma vez que a gente passa dessa fase de planejamento, a revisão deve ser um dos maiores problemas que existem, né? Porque revisar é um porre. Né? A gente não gosta de revisar. Por quê? Porque é um negócio que a gente já estudou. A gente não está cortando linha do edital. Então. Quem já sabe. Revisar é um saco. E aí você olha aquela revisão, você fala assim, eu já estudei isso, eu sei isso aqui, eu não preciso ver isso aqui de novo. Só que aí você chega na prova e você descobre que não sabia, né? Então, assim, a revisão ela é um detalhe importante que a gente precisa trabalhar, porque ela é um dos pontos mais negligenciados pelas pessoas, né? O candidato que está estudando, ele normalmente não presta muita atenção na revisão. Normalmente ele não presta muita atenção na revisão. E isso acaba ficando para depois, quando a pessoa faz. Só que qual que é o problema? Se você não revisa hoje, você estuda, digamos assim, vamos dizer que numa semana ótima você está estudando 4 horas por dia, no final de uma semana, 5 dias, você estudou 20 horas. Algumas pessoas têm a expectativa de que elas vão saber tudo que elas estudaram nessas 20 horas daqui a um mês. E isso é ilusório. Não vão. Por quê? Porque o nosso cérebro ele não absorve as informações na velocidade e na qualidade que a gente acha que ele absorve. Algumas pessoas acham que a gente tem memória fotográfica, que é um termo que é vago e que nem existe. Memória fotográfica não existe. É cientificamente comprovado que não existe. Então, algumas pessoas falam assim, não, mas eu tenho. E aí, na hora que você vai ver, não é que a pessoa tem, é que a pessoa lembra de um negócio que ela gosta. Ela memorizou um negócio que ela gosta. O que é um material de revisão? O material de revisão é aquele material que você constrói, que tem as suas principais dúvidas, que tem a sua visão daquele conteúdo para que você possa rever periodicamente. Por que isso é importante? Porque muita gente pega, por exemplo, material emprestado. Eu posso pegar o caderno do colega? Posso. Mas se o colega fez o caderno bem, se ele não fez cópia do quadro ou da aula, ele anotou as dúvidas dele. E esse caderno não serve para mim. Porque de repente o que ficou claro para ele não ficou para mim. E eu vou ficar com dúvida num ponto. E vice-versa. De repente o que ficou claro para mim não fica para ele. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa visão de que eu posso pegar material emprestado. A construção do material de revisão é 50% do trabalho. Porque se você constrói o seu material, você está estudando ativamente. E o estudo ativo é simplesmente você processar essa informação. Eu ouço o que o professor falou, eu escrevo com as minhas próprias palavras. Eu faço um mapa mental, porque eu tenho que condensar essa informação ao máximo. O mapa mental é a condensação extrema de uma informação. Se eu pego uma frase, um parágrafo e ponho numa palavra, o meu trabalho mental para fazer isso é enorme. Se eu estou fazendo um resumo e eu transformo uma página em um parágrafo, eu estou fazendo um trabalho de condensação que é um trabalho enorme. E esse trabalho é o que é o estudativo. Eu uso as minhas próprias palavras para poder expressar que eu entendi aquele conteúdo. E por que isso é importante? Porque você não consegue falar sobre aquilo que você não domina. Sabe aquela história de eu sei, mas eu não sei explicar? Então, quando você diz isso, quer dizer que você não sabe, né? A criança tem muito disso. Eu sei, o que é isso? Eu sei, mas eu não sei explicar. Não sabe. Você não sabe o que é isso. Porque se você soubesse, você explicaria. Né? O que é uma lesma? É aquele bicho molhado e gosmento que fica se arrastando devagarzinho. Eu sei o que é uma lesma. Essas questões, elas aplicadas aos estudos, elas acabam ajudando a gente a entender a validade de cada etapa. Para que você revisa? Para você lembrar um dia da prova. É só para isso. É só para isso. Porque se você estudar hoje, a sua prova for daqui a 3 meses, você não revisar, você não vai lembrar. E você vai perder esse ponto. Eu estava fazendo uma análise de provas, e aí o que acontece? Tem provas do CESP, por exemplo, que eram as provas que eu estava vendo, que do primeiro para o 10º colocado tem uma diferença de 4 décimos. Ou seja, se você acertasse uma questão a mais, você pulava mais do que 10 posições. Podia ser a diferença entre você estar dentro e fora das vagas. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem que ter cuidado porque a gente fica subestimando o poder dessas questões que a gente vai esquecer. E é claro que na hora a gente não quer revisar, porque revisar é um porre. Mas existem formas melhores de você revisar. Uma delas são os mapas mentais. Né? As pessoas que me seguem sabem que eu sou fã dos mapas mentais, você gosta também, usa. O que eu acho fantástico, eu sempre adoro encontrar gente que usa mapas mentais, porque isso é a revolução dos estudos. Então, quando isso acontece, é muito legal. Por quê? Porque o mapa deixa o estudo mais interessante. Porque além de você ter uma questão artística de construção disso, que não necessariamente precisa existir, mas que está envolvida também,
Está associada. O trabalho que a gente tem para construir um mapa mental é um trabalho muito intenso, é um trabalho que ajuda a gente a compreender esse conteúdo. Eu não sei se você já teve essa experiência, me diga. Você faz um mapa mental e aí você vai resolver uma questão. Na hora que você vai resolver a questão, você fecha os olhos, você vê o seu mapa. Você vê o mapa que você construiu. Você sabe exatamente onde é que estava o ramo da resposta que você está procurando. Já aconteceu com você? Várias vezes. Então é essa a sensação que a gente tem. Só que muitas pessoas não se dão a oportunidade de fazer isso. Mapas mentais, obviamente, não são a única forma de revisão, mas, na minha opinião, são a melhor forma de revisão, pelo menos para a maior parte dos conteúdos. Então, quando a pessoa... Isso, exatamente. Então, quando a pessoa abraça essa possibilidade de fazer uma coisa diferente, ela acaba encontrando outras ferramentas. E encontrar ferramentas é importante. Por quê? Porque pode ser que você não se acostume com os mapas mentais. Tudo bem, acontece. Mas pode ser que você goste de flashcards. Então, você está estudando conteúdos que têm muita definição. Você põe a definição de um lado, você põe a resposta do outro. Você olha a definição e tenta adivinhar o que é. E aí você tem um feedback imediato. Será que o que eu tentei é isso mesmo? Você olha atrás e tem a certeza que o flashcard está funcionando. Por algumas pessoas o flashcard não funciona, porque essas pessoas foram treinadas a vida inteira a fazer resumos. Tudo bem, mas faça o que funciona com você. Porque se não fizer revisão, vai ficar muito mais difícil passar. Porque a quantidade de conteúdo que a gente tem para estudar é imensa. É uma quantidade absurda, inesgotável de conteúdo. Se a gente não tiver a frieza de saber que a gente vai precisar fazer coisas que nem sempre parecem tão sexys, como, por exemplo, revisar, fica muito mais difícil a gente evoluir. E saber usar essas ferramentas, né? Porque aqui no Instagram o pessoal sempre me pergunta muito bem, como é que você faz os resumos? Como é que eu resumo uma coisa? Sim. Pra mim já é fácil, né? Porque são anos de prática, né? Então, enfim, assim, desde que eu me entendo por gente, eu estudo por resumo. Sim. E aí, porque o pessoal às vezes quer ler, quer colocar exatamente o que está no livro. Isso. Não adianta. Pra mim não adianta, entendeu? Não é você copiar, é você falar com suas palavras. E às vezes essa é a maior dificuldade que o pessoal tem aqui, né? Mas você vai ler e o que você entender você coloca. Se você não entendeu, é porque você não sabe, você tem que voltar para poder saber o que está fazendo e aí você escrever aquilo, né? Isso. Aí o pessoal às vezes fica perguntando, gente, é complicado, mas é prática, né? Você tem que ir aplicando ali aos seus estudos aos poucos. Não, você não vai começar hoje e vai aprender a fazer resumo amanhã. Você não vai começar a fazer mapa hoje e vai ser perfeito amanhã. No meu primeiro mapa, não foi perfeito, eu fui aperfeiçoando aos poucos. Às vezes eu coloco o título no centro, às vezes eu coloco em cima, às vezes eu tô lendo, eu já esquematizo as coisas na cabeça. Sim. Às vezes eu tô lendo a lei e eu faço um mapa mental dela na cabeça automaticamente. Isso. Né? Então isso aí é prática, né? A gente não vou ler hoje aqui e a pessoa não vai ler um capítulo inteiro e vai conseguir resumir amanhã, né? Com certeza. Então, às vezes a gente tem que dar tempo ao tempo também, né? E saber aplicar essas ferramentas aos pouquinhos, né? E a nosso favor. Com certeza. E muitas das pessoas elas só vão entender se um resumo tá bom ou não, se o mapa mental tá bom ou não, depois de um tempo, porque você precisa também do feedback das questões. Você só sabe se o seu material de revisão tá bom se você está acertando as questões. Então, existe um tempo, um estágio probatório aí desse material que você constrói, em que ele está sendo avaliado, em que você precisa ver se você está fazendo bem. E é um processo de estímulo e feedback e correção. Se você faz o negócio, você tem um feedback de que isso deu certo, você reforça aquilo que funcionou. Mas se você fez um resumo e você percebeu que esse resumo não te ajudou, significa que você precisa mudar a forma como você faz. A gente vive numa determinada situação em que a gente tem muito recurso disponível. Hoje eu posso estar em casa, em qualquer região do país. Se eu tiver internet, eu tenho acesso a tudo que eu preciso para passar nos concursos. Eu tenho acesso a notícias de concursos, eu tenho acesso a cursos preparatórios, os melhores que eu puder, online. Eu tenho acesso a técnicas de estudos, pode acompanhar o Fernando, pode acompanhar a Brenda, a gente fala sobre isso. Eu posso acessar literalmente tudo. Gente, isso é um negócio tão inacreditável. As pessoas de 20 anos, elas olham pra isso e acham isso normal. Eu tenho 35, eu sou velho já. Mano, isso pra mim, velho, isso é tipo assim, uma loucura imaginar que isso existe. Porque quando eu comecei, ponto dos concursos, tava angariando professor em fórum de concursos. Entendeu? Então, assim, é uma loucura a gente pensar o alcance que a gente tem. Só que, ao mesmo tempo, esses recursos, eles deram pra gente uma impressão de imediatismo que nem sempre existe. Isso que você falou é muito interessante.
A pessoa não vai começar a aprender a fazer resumos hoje e amanhã ela já vai estar sabendo, dominando. Ela não vai começar a fazer mapas mentais hoje e amanhã ela já vai saber 100% do que ela precisa, porque não é assim que funciona. Você precisa dar tempo ao tempo, você precisa maturar a técnica, você precisa rever os conceitos, rever as práticas, treinar, avaliar o seu material para saber se está bom, porque a partir daí você vai conseguir. Mas é importante não desistir da revisão por causa disso. É claro que é demandante, mas se você for precisar revisar durante 1, 2, 3 anos, às vezes, que você vai estudar para diversos cargos. Eu estudei para concurso durante 10 anos. Do primeiro dia que eu comecei a estudar até o dia em que eu passei no cargo que eu queria, passaram 10 anos. Imagina só se no primeiro ano eu tivesse falado, não vou aprender a revisar não. E aí no segundo ano eu tivesse falado, quer saber, não quero saber desse negócio de revisão não. E fosse indo. Mas imagina só, se eu fizesse exatamente o que eu fiz. Se do primeiro dia eu pensasse assim, cara, como é que eu vou fazer para lembrar disso tudo? Você começa a se perguntar, essas perguntas levam a respostas interessantes. Uma dessas respostas é a revisão. Se eu aprender a revisar hoje, eu tenho um ganho cumulativo. Todas as provas que eu for fazer, eu vou ficando cada vez melhor. E por mais que isso pareça óbvio pra gente que fala sobre isso, que vive isso cotidianamente, tem uma ou duas pessoas que estão assistindo aqui que vão falar, cara, então quer dizer que eu não acertei aquelas questões naquela prova que eu fiz, que eu sabia que eu tinha estudado porque eu não revisei? É exatamente isso. E a vida dessas pessoas vai ser mudada porque a gente falou que precisava revisar. Então isso é uma coisa muito mágica que eu acho isso muito interessante. Porque sempre tem aquela questão que você sabe que você viu, mas você não sabe alguma coisa dela. E é essa alguma coisa que faltou revisar, faltou para você acertar aquela questão. Exatamente. Aí a gente fica frustrado. Exatamente. É um perrengue que a gente tem que passar. Algumas pessoas passam pelo perrengue e aprendem. Algumas pessoas ficam passando por esse perrengue eternamente e nunca aprendem. Às vezes desistem de concursos ou às vezes se deparam com uma situação que as faz entender de um jeito mais difícil que é isso que tem que fazer. Mas a realidade é, a revisão não precisa ser perfeita, ela não precisa acontecer como a gente estabelece no papel ali toda vez, mas ela precisa existir. Ela precisa existir. A revisão do mundo real ela precisa existir. E nem sempre ela vai ser feita de acordo com os parâmetros ideais. Mas, se a gente conseguir uma certa estrutura para ela, com certeza vai ser um rolê bem melhor do que não fazer. Você acha que mais ou menos quanto tempo assim, Fernando, para a gente estudar e revisar? Quanto tempo que a gente pode voltar na matéria? Ou você acha que vai variar de cada pessoa? A pessoa mesmo vai... Não sei, né? Porque cada pessoa, né, tem sua forma ali. Às vezes a gente sabe que já viu há muito tempo, vai precisar reforçar de novo, ou a gente só vai revisar mesmo fazendo questão? A gente precisa muito pensar qual que é o conteúdo e qual a técnica que você usa. Para os conteúdos que você tem mais traquejo e para aquilo que você está estudando de repente há mais tempo, o seu espaço entre o estudo e a revisão pode ser maior. Então, por exemplo, eu estou estudando, sei lá, Lei 8.112, foi um exemplo que eu usei aqui. Estou estudando Lei 8.112 há 2 anos, já sei o que é, gosto, trabalho bastante. Eu não vou precisar revisar isso todos os dias, mas se eu começo a estudar um conteúdo novo hoje, por exemplo, eu vou começar a estudar contabilidade pública, que é um porre. Eu vou precisar provavelmente revisar isso todos os dias durante um tempo. E depende também da técnica que você está usando. Se você está usando resumo, é muito mais difícil você revisar todos os dias. Se você está estudando mapas mentais, é possível você estudar todos os dias, porque a revisão de mapas mentais demanda muito menos tempo. Um colega colocou uma pergunta ali, gente, eu estou levando 1 hora por dia para revisar, isso é normal? Dependendo da quantidade de conteúdo, dependendo de qual que é o seu método de revisão, sim. Eu tenho 10 mapas mentais, estou levando 1 hora para revisar, é normal? Não, não é normal você levar 1 hora para revisar 10 mapas mentais se você tiver feito esse mapa da forma adequada. Então, tem que ser muito mais rápido do que isso. Então, isso vai depender muito. O que eu recomendo para as pessoas em geral é faça a revisão no mínimo 1 vez por semana. Se você levar mais do que 1 semana para fazer a revisão, a probabilidade de você esquecer aquele conteúdo que você estava estudando é enorme. Eu não recomendo que se faça isso. Fernando, outra coisa, questões. Porque tem gente que diz que é bom fazer assim que termina o assunto, né? Tipo, vamos fazer questão, eu estudei, vou fazer aqui questão. Ou você acha que a gente deve dar um intervalo de tempo para você, tipo, para a cabeça, meio que o assunto fica na cabeça e depois você vê ali como um teste, né? Para saber se você aprendeu mesmo. Ou fazer os dois. Precisa dos dois. A questão que você faz logo depois que você termina, ela é uma questão que tem um resultado enviesado. Por quê? Porque o conteúdo está fresco na cabeça. Mas a função dessas questões que você resolve logo depois que você estuda o conteúdo não é testar o seu conhecimento, é testar a qualidade do seu estudo. Se eu acabei de estudar um conteúdo e errei uma questão,
essa questão é o maior sinalizador de que esse conteúdo talvez tenha um problema. Pode ser que eu tenha tido um problema de interpretação. Li a questão, não entendi, não li uma palavra, normal acontecer. Mas se eu estudei uma questão e me faltou conteúdo daquele conteúdo que eu acabei de estudar, significa que eu tenho um problema de estudos. Então eu preciso pegar esse estudo, reforçar o meu material de revisão, porque eu sei que aquilo é provavelmente uma casca de banana na qual eu vou escorregar com o tempo. Um segundo momento da resolução de estudos é exatamente esse momento diferido. Eu levo uma semana, eu levo 15 dias, um mês para resolver questões sobre aquele assunto de novo. Aí sim eu vou medir como é que foi a retenção do meu conhecimento. Aí eu vou medir o quanto que eu estou sabendo daquele conteúdo de fato. Porque eu não estudei aquilo agora, não estou mais enviesado, então eu tenho condições de fazer uma análise mais objetiva. E os simulados? Simulados. Eu acho que a pessoa deveria fazer o máximo de simulados possíveis, principalmente mais perto da prova, tá? Teve uma época da minha vida em que na semana da prova eu fazia simulado todos os dias. E não era simulado desse sitezinho de questão, não. Era simulado raiz. Eu pegava a prova anterior, aí eu olhava assim, tinha 120 questões. Fazia muita prova do CESP na época, né? Tinha 120 questões. Essas 60 questões aqui são questões que vão cair na minha prova. Fazia 60, terminava, ia pro próximo simulado, resolvia a questão, no dia seguinte estava fazendo de novo. O simulado, ele é interessante fazer pelo menos uma vez por mês, tá? Vamos dizer que você esteja no momento pré-edital, é interessante fazer pelo menos uma vez por mês. Esse simulado precisa ser completo. Você sai de casa, você leva sua água, sua comida, o que quer que você faça. Esquema de prova. Vou começar às 8 horas, então você tem que estar no lugar de prova às 8 horas, tem que ser o mais próximo possível da sua realidade de prova, porque isso ajuda você a ter controle emocional no dia. Leva o caderno de questões, leva a folha de redação, se tiver discursiva, e preenche o simulado como se fosse um simulado real, cronometrando, sabendo o que você está fazendo. Isso ajuda a gente a ter controle emocional no dia da prova. Chegando mais perto da prova, se você tiver condições, o máximo de simulados possíveis que você puder fazer. Beleza? Eu acho que deu pra pensar. Agora falei um pouquinho do seu ciclo, né? Ciclo é. Uma terceira edição. 5 minutinhos ainda ali, dá pra você falar um pouquinho aí. Show. O Ciclo é Ara é o livro que eu escrevi. Eu escrevi o livro em 2014, é um best-seller hoje, tem dezenas de milhares de cópias vendidas, eu fico muito feliz. Tem tido uma receptividade ótima. Ele é um sistema de estudos, é uma técnica de estudos, né? É estudos, aplicação, revisão e adaptação. Muitas das coisas que a gente falou aqui estão inclusive associadas a isso, né? Eu pensei, quando eu fui criar o Ciclo, eu falei, cara, o que as pessoas fazem para poder estudar? E eu comecei a entrevistar muitas pessoas que tinham sido aprovadas. Eu comecei a tentar entender o que tinha em comum entre elas. E era isso. As pessoas estudavam, essas pessoas resolviam questões, essas pessoas revisavam, essas pessoas tinham registros sobre o que elas estavam fazendo. E é um livro muito bacana, é um livro muito interessante, muito simples de ler. O pessoal normalmente diz que é mais ou menos como ter uma conversa comigo, porque realmente eu escrevo como eu falo. Então, quando você está lendo o livro, você está sentindo exatamente que você está batendo um papo comigo. É verdade. Beleza? Acho que deu certo, Fernando. Deu certo? Eu espero que você volte aqui mais vezes. Obrigado pelo convite. Agradeço você, já o conheço assim de longe, né? Há bem mais tempo e você realmente me ajudou em muitas coisas durante toda a faculdade. Essa questão dos mapas, tudo foi você que ensinou. Então eu lidei com muita. Que isso. Muito obrigada. Tenho certeza que você deixou muita coisa aqui. E eu espero que você volte mais vezes para dar mais dicas pra gente. Não, com certeza, Brenda. Muito obrigado pelo convite. A todo mundo que assistiu, gente, muito obrigado pela presença. Foi um prazer poder conversar com vocês. Espero, de fato, estar aqui novamente. E, Brenda, pode contar comigo, eu estou sempre às ordens, viu? Muito obrigada, Fernando. Valeu, um abraço. Abraço, boa noite. Tchau, tchau.